Domingo 5 de novembro, muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube. Meu nome é Leonel. Para aqueles que não me conhecem, nós vamos fazer o estudo do índice Bovespa e desses papéis aqui, ó, Vale 3, BRAP 4, CEMIG 3, Petrobras, Petri 4, depois Alpa 4 do setor de varejo. Vou usar como exemplo esse gráfico para vários outros papéis também do setor de varejo. Depois vamos ver o gráfico da B3, da TOTUS, que são também dois papéis do setor de tecnologia, e vou usá-los como exemplos de vários outros papéis também do mesmo setor, tá? Vamos finalizar o nosso estudo olhando aí papéis que foram solicitados por vocês para a gente estudar aqui, a CSN, Usiminas, a Gerdau, e vamos concluir com o EQTL3, que é equatorial. Por favor, não entenda o que eu falar aqui como recomendação, é tão somente um estudo baseado no meu perfil de risco e na metodologia que eu uso. Você pode ter uma visão diferente, dependendo da metodologia que você usa, do tempo gráfico que você usa, tá? A gente vai olhar aqui os papéis no gráfico diário e alguns no semanal, ou seja, o diário usado para swing trading, né, operações aí que duram alguns dias, e o gráfico semanal usado para operações mais longas, position trading. Com relação ao índice Bovespa, o índice deixou uma vela muito bonita de alta, né, um candle de alta na sexta-feira, uma sexta-feira pós-feriado, com esse volume aqui, ó, um volume alto para uma sexta-feira pós-feriado, né? Significativo. E isso aqui, gente, traz uma mensagem positiva, é uma sinalização positiva. Se nós olharmos o conjunto dos três últimos candles, a gente vai ver aqui um rompimento com força e o volume dando sustentação. Esse aqui é o gráfico diário do Ibovespa, dando sustentação a essa alta aí nos três últimos pregões, tá? Rompe a média móvel de 21 períodos, essa linha roxa mais forte, tá? Ou seja, rompe uma importante resistência, o índice cruza para cima da média, o índice rompe também a resistência desse topo aqui, ó, ali na faixa dos 117.100 pontos. E, gente, o índice agora, se continuar subindo mais um pouquinho, ele busca a próxima resistência, que é lá em 119.788 pontos. Tá? Essa resistência aqui exerce, esse topo aqui, né, exerce uma resistência ao preço. Então, bate lá e tende a cair. Como foi uma subida aí muito forte, né, nos três últimos pregões, é normal que o índice ou fique lateralizando, ou faça uma queda aqui, uma correção, né? Ou seja, quem ganhou aí quem fez operações de curto prazo e ganhou, botou um dinheirinho no bolso, vai querer embolsar esse dinheiro. Então pode vir aqui uma correção até a região aqui dos 117.100 pontos, tá? Que foi o topo rompido, né? A resistência, né? Ou de repente até um pouquinho mais embaixo, aqui na faixa dos 115.900 por ali, né? Tá? Bom, lembro também para quem gosta de utilizar linhas de tendência que o índice ele consegue romper uma linha de tendência iniciada lá em julho, tá? Vejam que ele rompe. Para quem gosta de utilizar uma linha de tendência mais curta, observem que o índice também rompe uma linha de tendência iniciada ali no mês de, vamos ver aqui, ali no mês de setembro, tá? Por todos os aspectos, o que ocorreu aí na última semana foi um rompimento muito bonito mesmo, tá? Vamos olhar agora o gráfico semanal do índice Bovespa. No semanal, uma vela de forte alta, 4%. Aqui o volume não foi tão alto assim, mas considerando que foi uma semana com feriado, né? Bom, gente, nesse tempo gráfico, a gente vê o rompimento de resistência da média de 21, aqui no semanal, ali na faixa dos 117.177. E agora, se continuar subindo, é lá para os 119.800 pontos que o índice pode ir, né? Tá? Se continuar subindo mais um pouco, a próxima resistência significativa, 122.000, 123.000, que é o topo lá de julho. Tá? Aquele topo lá é uma resistência bem importante. Lembro a vocês que ele tende a tocar na resistência, na resistência e cair. Pode tocar na resistência dos 123.000 e cair. Tá?
Agora, se romper resistência, o gráfico fica muito interessante, tá? Se romper primeiramente essa faixa aqui dos 120 mil, depois 123 mil, certo? Bom, se o índice fizer um recuo aqui de curto prazo no semanal, a faixa dos 117.200 é um ponto de suporte. Na média de 9 períodos, 115.600 também é um suporte. E esse fundo aqui, ó, 112 mil, também é uma região de suporte. Tá? O que nós gostaríamos de ver é o gráfico semanal aumentando o volume. Vejam que desde julho o volume vem caindo. Nós gostaríamos de ver esse volume voltando a subir. Tá? Vamos ver se os estrangeiros aí nas próximas semanas, nos próximos meses, voltam ao nosso mercado. E vamos ver se esse volume melhora. Vamos de imediato olhar a Vale 3. Vale 3 no semanal. A Vale retorna aquele ponto de resistência relevante que o papel não consegue romper, que é ali em R$ 71,20, precisamente R$ 71,23. Esse topinho aqui, ó, deixado ali em setembro, é uma região, é uma faixa de preço que o índice não consegue romper desde abril. Então, gente, vamos ver se agora a Vale rompe. Mas esse rompimento não pode ser no semanal, ou seja, rompe, depois volta e deixa um candle de fechamento abaixo de 71,20. Não, tem que ser um candle de fechamento, tá? Vamos desenhar melhor esse candle aqui, um candle de fechamento no semanal, de preferência com o volume aqui alto ou crescente, certo? Bom, caprichosamente o índice para em 71,20, tá? Tem que romper 71,23. E o volume, gente, ele no semanal, vejam que o volume cai um pouquinho, mas também teve essa semana aí com a semana que passou com feriado, né? Então a gente tem que descontar isso nessa análise, tá? Ponto a ser rompido então 71,23, tá? 71,23. Ele tem que romper, ou para quem gosta de ver para crer, né? Romper 71,61, tá? R$ 71,61, né? Que foi a máxima de preço na semana que passou, tá? E vejam que o índice ele fecha, o índice não, a Vale, né, fecha acima das médias. Se fizer um pullback, ou seja, se fizer um recuo, o índice pode voltar aqui à faixa dos 70,12, que é um ponto de suporte, né? Depois outros suportes aqui na faixa de 69,38, depois aqui em R$ 68,00, depois na média de 9, 67,44 são possíveis pontos de suporte para a Vale, tá? Vamos ver o diário da Vale. O diário da Vale foi um movimento muito bonito aí na semana que passou, tá? O papel sobe forte. Olha aqui o movimento especulativo de curto prazo, indicado pela média de 9 períodos, que é essa linha roxa mais fina. O que a gente não observou aqui foi um volume forte na semana que passou, mas também teve o feriado, né? O fato é que agora o ideal seria que a Vale ou ficasse lateralizada lá em cima ou fizesse uma correção de curto prazo, né? 70,68, possíveis pontos de suporte aqui, tá, pessoal? 70,06, né? 69,27 aqui no gráfico diário. Bom, se a Vale subir, gente, na minha opinião, a próxima resistência é 72,67, tá? Se continuar subindo. Por que 72,67? Olhem aqui para a esquerda do gráfico e vejam que tem um gap aqui, ó, que a Vale está tentando fechar. É um gap deixado lá em abril, né? A parte superior do gap é um ponto de resistência, tá? Bom, rompendo aquele gap, se a Vale conseguir romper aquela resistência, né? E se a Vale conseguir subir mais um pouquinho, ela busca ali 74,54, que é esse nível de preço lá do dia 20 de abril. E se conseguir subir mais um pouquinho, 75,66, tá?
Mas antes disso, eu imagino que a Vale vai fazer uma correção de curto prazo. Não precisa ser caindo, pode ser lateralizando. Seguimos acompanhando a Vale, né? Tá? Vamos ver se a Vale consegue sair de dentro dessa longa lateralização aqui, iniciada em abril. Esse aqui é o gráfico semanal da Vale, que eu voltei aqui só para ilustrar para vocês que a gente está dentro de um retângulo aqui que a Vale não consegue sair desde abril. Será que agora vai? Seguimos acompanhando, né? Quero mostrar para vocês o gráfico da Semin 3 CSN Mineração, mesmo setor da Vale, né? Semin Mineração fez um movimento muito, mas muito bonito, rompeu 13,74, tá? Rompeu 13,74, não, rompeu a faixa dos R$ 5, né? Rompeu R$ 5 e o papel, gente, agora chega numa região já de resistência. Em 5, pertinho de uma região de resistência lá de janeiro, os topos, né, topos deixados em janeiro de 2022, que são resistências ao preço, tecnicamente, né? Tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é o gráfico semanal da CSN Mineração, está pertinho daquela resistência, tá? Eu falava para vocês que se o papel rompesse R$ 5, ficaria muito bonito. R$ 5 era uma resistência do papel, né? E agora, gente, o papel rompe, sobe aí 13% na semana. Quem estava dentro do papel estava dentro, né? Conseguiu aí fez aí o seu trade. Os traders de curto prazo que tendem aí a embolsar o lucro, né? Podem fazer com que o papel ou lateralize aqui ou faça uma correção de curto prazo, né? Se essa correção de curto prazo vier, o papel tende a buscar aqui no semanal ali 5,55, 5,45, depois 5,26, tá? São possíveis pontos de suporte caso o papel faça um recuo no semanal. Certo? Ficou um gráfico muito bonito, né, gente? Porque olha aqui, ó, ele subiu no semanal, lateralizou e rompeu a lateralização para cima. Então, quem entrou ali no rompimento de R$ 5, tá? Agora não é hora de entrar. O ideal seria esperar uma realização de curto prazo aí do papel. Vejam que o volume, olha aqui, ó, o volume da sustentação, aquela forte alta, ocorrida aí na semana que passou. É realmente um papel muito bonito mesmo, né? Aqui está o gráfico diário da Semin, CSN Mineração. Médias apontam para cima, olha o volume como subiu forte, gente. Tá? O volume ele tem que estar sempre acompanhando a alta do preço. Aqui no dia 30 de outubro já começou o rompimento, né? Depois vieram os candles de forte alta, então quem comprou, comprou aqui no 5 com R$ 5 com alguma coisa, né? 5,12 também foi o ponto de entrada, outro possível ponto de entrada da operação. E agora observem que a CSN Mineração já toca perto daquela região de resistência que eu mencionei para vocês, tá? Que é ali o ponto de 5 com, vamos ver aqui, precisamente 5,71, né? Que é um topo deixado em junho, em janeiro de 2022, janeiro do ano passado. Bom, agora não vejo entrada neste momento, já subiu muito, esticou demais. Entrar agora é assumir muito risco. O ideal é esperar o papel voltar até possíveis pontos de suporte que eu já mencionei. Fica aí então para vocês acompanharem, Semin 3. Vamos ver agora a BRAP 4. A BRAP 4 é um papel que tem um desempenho parecido com o da Vale, por quê? Porque ela é uma holding que tem ações da Vale, né? Olha aqui, ó, sobe forte, tá? O volume salta. E agora, gente, o papel, bem parecido com o da Vale, chegou a uma região de resistência. Esse topo aqui exerce uma resistência ao preço, um topo deixado em 25 de julho, naquela máxima ali de R$ 24,28. Né? O papel na sexta-feira buscou aquele valor,
24 com 28, depois fechou um pouquinho abaixo, tá? Esse aqui é o gráfico diário da BRAP4. Quem quer muito comprar a BRAP4, no diário não é momento de entrar, na minha opinião. Por quê? Porque esticou demais. Tem que esperar uma realização do papel. Essa realização até pontos de suporte. Pontos de suporte nos topos rompidos. Temos aqui um topo rompido, ali na região de 24,04, né? Depois um outro topo rompido em 23,97, depois outros topos aqui em 23,75, 23,62 por ali, né? Então, o ideal seria esperar o papel recuar até esses níveis de suporte ou esperar o papel fazer uma lateralização aqui, tá? Uma vez ocorrida a realização ou a lateralização, se o papel voltar a subir e romper 24 com 28, aí sim, se o papel tem que se romper, né, mas romper com candle de fechamento acima de 24 com 28, volta a ficar um papel interessante de novo, tá? Desde que o volume acompanhe, né? Você mantenha alto. No semanal, o que a gente observa? É parecido com o da Vale. O papel se mantém aqui praticamente numa lateralização. Será que agora vai romper isso, né? Vamos seguir acompanhando. Uma vez rompida essa lateralização, o papel pode buscar aqui 25,63, 26,37, tá? Mas antes ele tem que fechar o gap. Gapzinho aqui, ó, deixado ali em abril, e ele tem que fechar esse gap, né? Vejam que essa partezinha aqui, a parte do superior do gap, né? Aqui está o gap, ó. Essa diferença de preço que forma aqui um buraco no gráfico, né? A parte superior do gap é uma região de resistência, ou seja, 24 com 16, né? Tá? Então fica aí para vocês avaliarem, tá? É um gráfico que pode vir a se tornar muito bonito. O ideal é que ele lateralizasse aqui no semanal, tá? Seguindo, gente, Petri 4, Petrobras. Vamos primeiramente olhar o semanal. Estacionado ali perto da média de 9 períodos, que é essa linha roxa mais fina, tá? Se o papel voltar a subir, primeira resistência ali em 36,80. Se subir mais um pouco, próxima resistência no topo em 38,8, 38,86, né? Aqui, ó. Esse aqui é o semanal da Petri 4, tá? Bom, para comprar Vale nesses níveis de preço, o papel tem que deixar um candle de fechamento acima desse nível aqui, ó, acima do nível ali de 35 com 35,89, tá? Tem que ser um candle de fechamento no semanal e esse volume aqui que está caindo forte tem que voltar a subir, certo? Vejam que o papel se segura na média de 9 períodos, a Petri 4, desde maio. É um ponto, é um nível de suporte, ou seja, podemos dizer que o papel tem suporte aqui em 34,95, né, no semanal. Vamos passar para o diário. No diário já não é um papel assim tão bonito no momento, tá? O ideal seria o papel armar aqui um pivô, subir, testar fundo e voltar a subir de novo. Não há sinal à vista desse pivô no momento, tá? Se o papel continuar subindo, próxima resistência 36,46, depois 36,79, depois tem um gap para ele fechar. Olha o gap aqui, ó. A parte superior do gap, ali na região de 37,40, é uma região de resistência. Toca lá e tende a cair, tá? Então, eu esperaria aqui nesse tempo gráfico armar um pivô de alta, certo? Onde é que o papel tem suporte no diário, né? Essa faixa de 35,02, 34,88, 34,50 são níveis de suporte, tá? O papel vem numa tendência de baixa, iniciada lá em 20 de outubro, no diário. Vejam que o volume também cai, ou seja, os vendidos, a força vendedora não está tão intensa assim, certo? Média de 9 cruza para baixo cruza para baixo da média de 21, também não temos uma força compradora tão intensa assim, né? Tá? Então aí para quem quiser continuar avaliando, né, tem que cuidar
para ver se o papel vai romper esses níveis de resistência aqui. Certo, pessoal? Bom, vamos ver então agora o gráfico do setor de varejo, ALPA 4. Eu vou usar esse gráfico como um exemplo para vários outros papéis, né, do setor de varejo que subiram com força à medida que o Banco Central reduziu mais uma vez a Selic, deixou a porta aberta para uma nova redução na mesma magnitude, né? E os juros nos Estados Unidos, o mercado entendeu, de acordo com o último comunicado do comitê lá que decide sobre os juros, que pode não ter um novo aumento. Cresceu essa aposta. Então, isso beneficiou os papéis lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Os juros no mundo estão altos, e isso impactou negativamente, tem impactado negativamente a renda variável. No momento em que essa leitura muda, os ativos do setor tendem a subir. Só que tem que tomar uma certa cautela olhando aqui o gráfico. Olha aqui, ó. A ALPA 4 sobe, testa fundo, lança uma onda 3 maravilhosa com aumento de volume. Tá? O timing da operação foi 8,23. O que tem que esperar agora? Tem que esperar o papel ou lateralizar ou fazer um recuo até pontos de suporte. No caso de ALPA 4, 8,89, 8,81, quem sabe aqui 8,38. Tá? Isso vale para todos os papéis do setor de varejo que subiram forte, que fizeram essa perna de alta aqui. Tá? Tem que esperar o papel recuar até níveis de suporte, tá, pessoal? Não dá para comprar, porque senão você pode estar comprando o topo. Tem que ter essa cautela. No caso de ALPA 4, ela toca num topo, né? 9,09 é um topo. Esse topinho aqui, ó, são regiões de resistência, são topos no gráfico. Esse topo aqui deixado em setembro, né? Então, o ideal é que a ALPA 4 fizesse uma realização. Depois que realizar, você avalia se vale ou não entrar, certo? Muito bem, fica aí então para vocês avaliarem, né? Quero ver também papéis do setor de tecnologia. B3SA3, a dona da bolsa brasileira, né? É um papel do setor de tecnologia. A queda dos juros beneficia o setor de tecnologia, né? Então, observem aqui o gráfico da B3. É um gráfico que ficou bonito, tá? Porque rompe a região de resistência da média, com um volume bem alto, né, gente? Olha o volume subindo aqui, o papel rompendo lá, tá? Esse rompimento da B3, o rompimento da média de 21, ali em 11,50, né? É um rompimento que a B3 estava tentando fazer desde agosto e não conseguia, né? Olha aqui, ó, tentou aqui, tentou aqui de novo, agora conseguiu. Então, é uma sinalização positiva no gráfico. Só que comprar agora também é um pouco arriscado, porque já subiu muito, né? Em 2 pregões aí subiu 10%. Então, o ideal é esperar o papel fazer uma lateralização aqui no diário, ou então uma correção, cair até níveis de suporte, que no caso da B3, 12,17, topo rompido, 12,13, 11,95, essa faixa de 11,83, tá? Uma vez o papel vindo até regiões de suporte e voltando a subir, aí você avalia. Para quem gosta aqui de pivô, tem um pivô bonito aqui, né? Olha, sobe, testa fundo, arma o pivô e expande uma onda 3 para cima. Se o papel continuar subindo, próxima resistência lá em 12,50, tá? Mas o que vale aqui é a informação de que o papel tem que fazer uma correção, que comprar agora você pode estar comprando em níveis de topo, ou seja, perto de regiões de resistência, onde depois o papel vai cair e aí você pode ter aí perdas. Então, o melhor é esperar o papel corrigir um pouquinho, tá? Essa é o que eu posso dizer para vocês, certo? Vamos olhar aqui o gráfico semanal da B3, né? No gráfico semanal, a condição gráfica ainda não é tão boa. Por quê? Porque o papel está fazendo apenas um repique. Cruzou para cima da média de 9, essa linha roxa mais fina, e
o papel ele tende a buscar a média de 21, 13 com 24. Veja que ainda está longe da média, né? Então aqui é tão somente um repique o que está acontecendo, né? Tem mais 8% até a média, né? No meio do caminho tem resistências, não significa que o papel vai ir até lá tão fácil assim. O papel tem resistência em 12 com 49. Tá? Então aqui nesse tempo gráfico, a média lá em cima, 13 com 21, é a resistência principal no semanal da B3. Tá? Mais um ponto aí de cautela. O ideal seria que o papel estivesse armando um pivô acima da média no tempo gráfico semanal. Tá? Quero ver também TOTUS. Outro papel do setor de tecnologia no semanal, ainda abaixo da média, quer dizer, uma condição gráfica não é tão boa assim. O ideal é que estivesse armando um pivô acima da média. Então a média aqui de 21 ela é resistência, 28 com 10. Quero mostrar para vocês o diário. Parecido com o da B3, né? Três velas aí de forte alta, né? As duas últimas velas de forte alta. Na sexta subiu 5%, mais 5%. As médias aqui começam a apontar para cima. O volume sobe um pouquinho, não foi tão forte assim quanto o da B3. Né? E já está perto de uma região de resistência. 27,88 é resistência. Tá? 27,88 é resistência. Certo? Então, o ideal aqui, gente, é esperar o papel lateralizar no diário ou fazer uma correção até níveis de suporte. 27,53, 27,24, 26,83, tá? Tocando nesses níveis de suporte, se o papel voltar a subir, aí você avalia uma entrada, principalmente se ocorrer o rompimento de 27,88 desse topinho aqui, tá? Mas aqui vale o que eu estou ressaltando para B3, para OPA 4, o papel esticou muito, subiu com muita força. Então, entrar agora, você pode estar comprando perto de topos. O ideal é esperar alguns pregões ou vários pregões para o papel realizar, seja no tempo, andando de lado, ou seja, caindo até níveis de suporte. Tá? Bom, vamos seguindo nosso estudo, CSN, vamos ver três papéis do setor de siderurgia. Há muito tempo que a gente não olhava, porque esses papéis estavam numa forte tendência de baixa, iniciada em julho, né? E agora a CSN, esse aqui é o gráfico diário, sobe com força, o volume aumenta e dá sustentação a essa alta generosa da CSN. É hora de comprar? Na minha avaliação, não. Por quê? Porque o papel se aproxima de regiões de resistência, já está numa resistência. Olha aqui, ó. A 12,77 é um ponto de resistência, é um topo deixado lá em setembro, 15 de setembro. Tá? Então, toca ali e tende a cair. Certo? O ideal é esperar o papel recuar até níveis de suporte. Tecnicamente, 12,59, 12,46, quem sabe aqui 12,24. Uma vez vindo até esses níveis de suporte e voltando a subir com volume alto ou crescente, você avalia se vale entrar ou não. Tá? Mas nesse momento esticou demais. Então tem que tomar cuidado para não comprar em níveis em topos. Tá? Mas vale acompanhar porque o papel ficou interessante. Né? Lembrando que no gráfico semanal, esse aqui é o semanal, o papel conseguiu romper a resistência da média. A resistência em 12,33, tá? No semanal. Certo? Então agora é esperar se o papel vai lateralizar ou se vai recuar até níveis de suporte e depois se vai armar um pivô de alta no semanal. Tá? Bom, vamos ver o gráfico de Usiminas, o ZIN 5. A Usiminas já é um pouco diferente. No semanal, o ZIN 5 toca na média de 21 e fica parado ali, ou seja, toca ali em 66 com 86, né? 66 com 86 é uma região de resistência, parou ali, sentiu a resistência. Tem que acompanhar isso nas próximas semanas, o papel vai recuar. Se recuar nos níveis aqui o nível de suporte no semanal é R$ 6,67, tá? O outro é na média de 9,
6,52 também é um possível ponto de suporte. Uma vez vindo até esses níveis e subindo, e se romper aqui a máxima de R$ 6,93, o papel fica bonito, né? Tá podendo alcançar aí 7,07, 7,12 no semanal, Uzi Minas 7,27, tá? Então é um papel para se acompanhar, mas lembrando que o da CSN é um pouco melhor em termos gráficos. O volume sobe, o papel também sobe, mas tem que seguir acompanhando. Olha aqui, ó, esse aqui é o diário da Uzi Minas. Esticou muito, é hora de comprar? Na minha avaliação, não. Tá? Tem que esperar o papel ou lateralizar ou cair até 6,85, 6,83, 6,71 são níveis de suporte. Tá? É um gráfico que voltou a ficar interessante no diário, no semanal nem tanto, mas no diário voltou a ficar um gráfico importante, porque esse rompimento aqui, gente, foi com força, muita força, o volume alto, né? Caiu um pouquinho aí nas últimas semanas, nos últimos pregões, função aí do feriado, né? Mas vejam que foi um rompimento com muita força e passa para cima da média de 21 com uma força que a gente não via já há um bom tempo, né? Desde julho, olha aqui, ó, quando fez aquele rompimento lá com força também, tá? Mas é o que eu sempre falo, uma perna de alta aqui não basta, tem que ter um teste de fundo e armar pivô. Então seguimos acompanhando, mas vale colocar no radar. Uzi Minas. E a GGBR4 das siderúrgicas, no gráfico diário, cruza para cima da média de 21, deixou um gap aqui, né? Resistência aqui em 23,05, é uma resistência dada por 23,04 precisamente, dada por esse topinho aqui, ó, deixado em 5 de outubro, tá? Cruza para cima da média de 21, o volume não aumenta tanto assim quanto o CSN e os Minas. Tá? Então, das três grandes siderúrgicas, esse aqui, em termos gráficos, ainda não é um gráfico tão bom, embora tenha passado para cima da média de 21, o que não acontecia desde setembro. Né? Tá? E no semanal, vamos só completar aqui a nossa avaliação, o nosso estudo. Se o papel recuar, tá? Eu não vejo compras no momento também, 22,55 é um possível ponto de suporte. Tá? O outro é na média, 22,15. Tá? Quero ver com vocês o gráfico semanal. Né? No semanal, o que nós temos é tão somente um repique. Tá? O ideal seria que no semanal o papel tivesse também armando um pivô. Então, aqui no semanal, se o papel continuar subindo, 23,41 é um possível ponto de resistência, 24,20 é outro e 24,80 é outra resistência. Aqui não basta o papel só repicar. Tá? O que nós gostaríamos de ver ele repicando, testando fundo e armando pivô. Certo? Nesse tempo gráfico, vejam que o volume cai. O ideal seria que estivesse subindo. Tá? Então, CSN e Uzi Minas têm um gráfico um pouco melhor no momento. E vamos terminar com EQTL3, que foi um papel também pedido para a gente estudar, setor de energia, né? Equatorial. Vamos olhar aqui primeiramente o diário. O diário é um gráfico bonito. Porque olha aqui, ó, perna de alta, teste de fundo, sobe, sobe, sobe e parou caprichosamente ali numa região de resistência. É uma resistência dada por esse topo anterior aqui, ou seja, um topinho deixado ali em 27 de outubro. A questão é, vai romper, agora vai ter que romper a ponta de cima daquela sombra, na minha opinião, tá? Ou seja, Equatorial vai conseguir romper 33,12. Se romper 33,12, vejam que me parece aqui um pivô armado, né? Tá pronto para fazer isso aqui, ó. Será que se romper a resistência de 33,12 vai alcançar os níveis de suporte, ou desculpem, os níveis de resistência, pensando que a principal resistência é dada por esse topo aqui, né, no momento, né, deixado em 15 de setembro, ou seja, ali na faixa de 34,40 e 34,34, né?
Será que vai buscar 34 com 34 e depois 34 com 88, que é o topo, aquele topo lá ó, deixado em julho? Vamos seguir acompanhando. O volume aqui precisa melhorar. Volume baixinho, baixinho. Esse volume tem que crescer, aumentar, se houver o rompimento aqui de 33,12. Tá? No semanal, gente, vamos limpar esse gráfico. No semanal, o que a gente observa? O papel aqui vem subindo nas três últimas semanas, mas o volume vem caindo. Isso é uma divergência. Tá? O ideal é que o volume tivesse subindo aqui. Então, a mesma coisa, o papel vai ter que romper aquela resistência ali em 33,12 e, se romper e o volume ajudar, pode buscar 34,37, depois o topo histórico do papel deixado lá em julho, que é 34,87. Tá? É um gráfico bom no diário, no semanal não é tão bom assim, porque ele precisa aumentar o volume, certo? Mas vale a pena colocar no radar para quem gosta de operar o setor aí de energia, tá? Utilities, né, como chamam, né, utilidade pública. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos aí no próximo domingo e tenham todos uma excelente semana. Até lá!